Vamos falar de terapia energética. O que eu espero que vocês entendam ao final dessa aula? Eu espero que vocês compreendam a importância de efetuar uma terapia energética adequada e balanceada para pacientes que apresentem algum dos distúrbios hemodinâmicos que nós vimos e outros que nós vamos ver. Então, por que não adianta só nós fazermos fluidoterapia, só infusão de plasma, talvez de sangue ou de algum outro coloide? Então, por que é necessário também nós nos preocuparmos em fornecer nutrientes balanceados para esse paciente? Tá? Também que vocês conheçam os requerimentos de cada paciente. Esses requerimentos tendem a aumentar quanto mais grave for o estado desses animais. Então, a gente precisa levar isso em consideração antes de estabelecer uma reposição e que vocês saibam as opções que vocês têm. Que tipo de alimento vocês podem fornecer, que tipo de via vocês podem utilizar para fornecer esses alimentos para os pacientes. Nem sempre uma solução vai se adequar para todos os casos, ok? Muito bem, sobre terapia energética, para que nós precisamos fornecer um suporte energético para o nosso paciente? Para aquele paciente com alguma condição crônica, então uma condição em que ele não consiga ou não queira se alimentar adequadamente, espontaneamente. Em animais politraumatizados, animais em condições de convalescência, animais em pós-operatório. São muitas as situações em que o paciente tem uma espoliação maior de nutrientes e nós precisamos fornecer isso que ele está perdendo em excesso. Então, animal que tem vômito, que tem regurgitação, que tem diarreia, então aquelas situações de perdas gastrointestinais requerem uma preocupação maior da nossa parte com o fornecimento de energia para esse paciente, porque a perda é muito grande. Animais em caquexia, animais que não se alimentam, animais que estão fazendo uso de fármacos catabólicos, então fármacos que fazem a expoliação de nutrientes, fármacos que fazem catabolismo proteico, que consomem as reservas de glicogênio desse nosso paciente e de proteína também. Então, pacientes que fazem uso de antineoplásico, em quimioterapia, que usam corticosteroides, vocês devem lembrar que os corticoides são drogas que consomem as reservas musculares, certo? Então, eles aumentam a glicemia pelo alto consumo das reservas dos nossos pacientes, ok? Pacientes que apresentam drenagem abundante de fluidos, então aquelas inflamações extensas, peritonite, grandes massas musculares, grandes extensões de lesões, como queimaduras, por exemplo, são pacientes que precisam de uma reposição para tudo isso que está sendo perdido. Tá? Nefropatas, que têm dietas restritas em alguns nutrientes, restritas em sódio, restritas em proteínas. Então, nós vamos conversar sobre os requerimentos para cada um desses, para algumas dessas situações, ok? Assim como nós conversamos com relação à água e ao potássio, nós temos uma taxa metabólica basal, então um mínimo necessário em calorias que um animal precisa para se manter vivo em condição de repouso e normotermia. Então, para mínima atividade, para aquele paciente se manter vivo ao longo de 24 horas, esta aqui é a necessidade em calorias desses animais. Vocês vão achar em algum outro material uma pequena variação dessa fórmula para os pacientes muito pequenos ou muito grandes, mas ela acaba não se convertendo numa mudança importante na prática, tá? Então, nós vamos utilizar essa fórmula aqui como padrão para todos os animais. Que requerimentos são esses, então? O nosso paciente precisa de uma quantidade X de calorias por dia para se manter vivo em condições de repouso e normotermia. Essa quantidade é a que vocês podem calcular nessa formulazinha aqui. É novamente uma fórmula que eu sempre vou fornecer, então vocês não precisam decorar a fórmula, vocês têm que entender o que ela significa. Quanto que um paciente precisa para se manter vivo? Quanto de calorias ele precisa para se manter vivo em repouso e normotermia em um dia? Essa é a taxa metabólica basal.
Então, a quantidade de calorias por dia que um paciente precisa equivale ao seu peso multiplicado por 30 mais 70. Tá? Então, um animal de 10 quilos precisaria de 370 calorias por meio desta conta aqui de taxa metabólica basal. Nem sempre, porém, essa vai ser a quantidade de calorias que o nosso paciente vai precisar em um dia. Se o nosso paciente estiver em atividade física moderada, por exemplo, essa quantidade já aumenta em torno de 1/4. Então, nós vamos calcular o quanto ele precisa em um dia e vamos acrescentar 25% desse valor. Um animal em convalescença, se recuperando de uma doença qualquer ou um pós-operatório que fique em repouso, internado em gaiola, por exemplo, nós vamos acrescentar 35%. Já para um animal que sofreu um politrauma, então um animal que foi atropelado, foi agredido, brigou com outro animal, foi mordido em vários pontos do corpo, tem fratura, enfim, né? Um animal com um trauma extenso precisa que a gente acrescente 50% do valor calculado como taxa basal. Animais em sepse, então com infecção generalizada, tem um requerimento muito aumentado. Nós precisamos aumentar em 70% o requerimento basal. E os queimados, que nós já comentamos que são os dos casos mais graves que a gente pode ter. Então, animal com grandes extensões do corpo atingidas por queimadura, nós vamos dobrar o requerimento basal. Então, nós vamos multiplicar por 2, acrescentar 100%, ok? É importante nós lembrarmos, pessoal, que o fornecimento de energia para um animal, seja ele doente ou saudável, ele deve provir dos 3 elementos que compõem a dieta desses animais, então de carboidratos, aminoácidos e lipídios. Isso vocês devem recordar lá da nutrição, que tanto uma molécula de carboidrato quanto de aminoácidos fornecem a mesma quantidade de energia, ou seja, cada grama de carboidrato que nós fornecemos e cada grama de proteínas que nós fornecemos vão gerar 4 calorias para esse paciente. Isso é diferente em se tratando de gordura. Para cada grama de gordura que nós fornecemos para o nosso paciente, então nós conseguimos obter 9 quilocalorias. Então, os alimentos mais energéticos que nós temos são os lipídios, ok? Então, uma maneira de nós mantermos relativamente balanceada a reposição energética desse paciente é incluir 4 gramas de proteína para cada 100 quilocalorias que nós calcularmos das suas necessidades. Por exemplo, se o paciente precisa de 400 calorias para se manter naquele dia, nós vamos incluir então 16 gramas de proteína. Tá? Então, para garantir que parte dessas calorias venha de proteína e não apenas de carboidratos ou de lipídios. Um cuidado importante que nós temos que tomar é lembrar que as reposições não podem ser feitas adequadamente usando apenas glicose. Nós temos aquela tendência de pensar que para alimentar o paciente é só colocar glicose no soro. Isso não é verdade, porque os rins têm uma capacidade de retenção da glicose. Se nós oferecermos mais glicose do que o rim consegue reter, ou seja, que ele consegue reabsorver sem eliminar na urina, nós vamos perder essa glicose. E essa capacidade é de 0,5 grama por quilo por hora. Então, o nosso paciente de 10 quilos pode receber no máximo 5 gramas por hora de glicose. Se nós dermos mais, se nós dermos 6, 7, 8, 10 gramas de glicose por hora, o que vai acontecer com o excedente? Vai ser eliminado na urina e nós não vamos estar efetivamente fazendo a reposição energética desse paciente. Todavia, para incluir outras fontes de energia para o paciente que não sejam a glicose, nós temos muitas vezes uma limitação de custo, né? Existem no mercado soluções de uso parenteral compostas por lipídio e por aminoácidos, só que elas são evidentemente mais caras do que as de... Essas soluções, então, de uso parenteral compostas por aminoácidos e lipídios, elas têm uma limitação que é o custo,
certo? Mas elas são muito úteis sempre que nós pudermos associar aminoácidos e lipídios junto à glicose, né? Ou para não utilizar apenas a glicose, nós vamos conseguir um fornecimento de energia muito mais eficiente para o nosso paciente.